O que tiver que acontecer, vai acontecer. Existe um tempo certo para cada coisa e não há nada que você possa fazer para mudar o que está por vir. Então, deixa ir, apenas deixa ir. Não tem sentido em tentar calcular e planejar tudo. Apenas deixe ir. Deixar ir é uma coisa difícil de fazer, mas é absolutamente libertador quando você aprende a fazer isso. Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender a deixar ir. Deixar ir e deixar Deus agir. Você vai conseguir alcançar a paz na sua vida. E para obter aquela paz que você tanto quer, você precisa aprender a deixar ir. Deus quer trazer você para fora da ansiedade. E eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Você também acredita? Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu terei paz. E agora eu vou te falar quais são as coisas que você precisa fazer para parar de pensar demais e começar a deixar ir. Olá, meu querido ouvinte do Minuto de Reflexão. Esse vídeo que você abriu é o nosso especial de boa noite, uma seleção tranquila das mensagens mais marcantes do Minuto de Reflexão e do Minuto com Deus, feita para acalmar a sua mente ao fim do dia. Se você está procurando o Minuto de Reflexão inédito de hoje, é só clicar no link do vídeo que vai estar no comentário fixado, aqui embaixo. Agora, relaxe, respire e aproveite essa seleção porque foi preparada com muito carinho. Deixe o seu like, o seu joinha nesse vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho das notificações. Boa noite, bom descanso e que Deus te abençoe. Primeira coisa que você precisa fazer a partir de hoje: não dê nenhum espaço para o diabo brincar com sua mente. Não dê ao diabo nenhum espaço mental para brincar com seus pensamentos. Expresse seus medos imediatamente. Se algo está causando algum tipo de ansiedade ou medo dentro de você, fale sobre isso imediatamente. Fale em oração, fale escrevendo em um caderno, converse sobre isso. Quanto mais tempo você deixa esses medos fermentarem em sua mente, mais munição você dá ao inimigo para usar esses medos contra você. O medo que fica guardado dentro da mente se transforma em ansiedade, em depressão e até em pensamentos pesados sobre si mesmo. Quando não fazemos uma avaliação dos pensamentos de medo que estão na nossa mente, coisas destrutivas acontecem. É isso que acontece quando deixamos as coisas ficarem remoendo em nossos pensamentos mais tempo do que deveriam. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não fiquem preocupados com nada, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus, em oração e súplica, com ação de graças. E logo depois ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz só vem depois da entrega. A paz só vem depois que você solta. Tudo que está acontecendo na sua mente, tudo que está causando esse aperto no peito, coloque para fora. Arruma um jeito de fazer isso, de colocar essas coisas para fora. Apresente seus medos em oração, escrevendo ou simplesmente repreendendo o medo, renunciando em nome de Jesus. O Espírito Santo habita em nós, irmãos, e o Espírito Santo não é medroso. O medo não vem de Deus. O medo vem da nossa carne. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, é um dos meus versículos favoritos, porque todos nós precisamos saber disso. Esse é o nosso poder. Olha o que diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. O Espírito Santo que está em nós é cheio de poder, amor e equilíbrio. Quando nós deixamos a carne dominar, nós ficamos com medo. Mas quando nós andamos pelo Espírito, nós conseguimos vencer isso. É por isso que a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. Então,
eu quero te encorajar. Não deixe o medo ficar remoendo na sua mente. Apresente seus medos a Deus para que Ele os tire de você. Porque o inimigo vai usar qualquer medo que permanecer dentro de você para transformar sua vida em um inferno. Mas se você estiver livre do medo, o inimigo não terá nada para usar contra você. Segunda coisa que você precisa fazer se quer aprender a soltar e deixar Deus agir. Comece a ver Deus de forma mais abundante. Às vezes nós temos pensamentos muito obsessivos e repetitivos, porque temos pouca fé e excesso de estímulos. Nós não enxergamos Deus de forma abundante. Temos uma fé pequena. Estamos sempre com a nossa mente cheia de conteúdo, de palavras, de notícias, mas vazia de fé. Sabe, os pensamentos obsessivos e a tentativa de controlar cada situação da sua vida mostram a Deus que você não confia completamente nele. Quando ficamos obcecados, tentando planejar e prever tudo, é como se estivéssemos tentando tirar o trabalho de Deus das mãos dele. Porque o futuro nunca foi da nossa conta. Estamos dizendo a Deus: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu vou continuar pensando nesse futuro, porque eu não sei se posso realmente confiar que o Senhor vai cuidar de mim. Eu não sei se posso confiar assim. Eu não sei se posso te entregar completamente meu futuro. Então eu vou começar a pensar e repensar para tentar me preparar. Eu falo isso por experiência própria. Eu tive que aprender por diversas vezes na minha vida que eu precisava deixar ir. Precisava perder o controle daquilo que eu nunca sequer tive o controle, para só então experimentar o que Deus tinha para a minha vida, a partir do momento que eu aprendi a confiar. Por que nós fazemos isso se Deus foi fiel conosco a vida toda? Quem te sustentou lá em 2005? Quem te guardou em 2012? Quem te sustentou em 2008 durante aquela crise? Quem te segurou em 2020 durante a pandemia? Quem te segurou até aqui, irmão? Por que estamos agindo como se Jeremias 29:11 não existisse? Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Quanto mais abundantemente pensamos em Deus, mais abundantemente podemos pensar sobre o futuro que tanto nos preocupa. Quando tempos difíceis chegam, nós temos uma escolha. Podemos pensar na falta ou podemos pensar na abundância, porque temos um Deus abundante. Mesmo sem dizer nada, Deus já sabe o que você precisa para florescer. Essa é a verdade. Deus já sabe o que precisamos. Essa é a primeira verdade. E a segunda é: Deus é completamente apaixonado por nós. Salmos 8, verso 4 diz assim: O que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? É assim que Deus se sente sobre nós. E quando nós juntamos essas duas verdades, nós chegamos a Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós temos um Deus que sabe o que precisamos e que nos ama profundamente. Quando nós juntamos essas duas verdades, nós sabemos que tudo vai cooperar para o bem, para a glória dele. Você está coberto. Eu posso te garantir isso. Você está coberto. Deus está te protegendo nesse momento. Solte e deixa Deus agir. Eu vou repetir. Solte, deixe ir e deixe Deus agir. Pare de tentar prever tudo. O futuro é responsabilidade de Deus. O presente é seu. Terceiro ponto. Permaneça presente e produtivo. Eu já falei sobre isso em outros vídeos sobre ansiedade. Gente, quando eu digo que isso é a chave, é verdade mesmo. Se você sofre com pensamentos excessivos,
Esteja presente e produtivo. O futuro não é da sua conta, é da conta de Deus. O passado também não é da sua conta. O presente é a sua parte. O presente é o que Deus colocou em suas mãos. Quando eu estava realmente lutando contra o excesso de pensamentos, Deus me disse algo muito poderoso. Saia da sua cabeça e entre no seu corpo. Se mova, levante-se, vá fazer algo. Pare de ficar preso nos pensamentos e comece a agir. Pare de viver no mundo de suas ideias. Pare de apenas levar a sua mente para passear. E vá você mesmo passear. Saia, fale com pessoas que você ama, veja um pôr do sol, esteja presente, viva, não apenas pense, não apenas imagine, mas viva. Eu senti Deus falando isso comigo porque eu estava travado, planejando, calculando e esquecendo de estar quieto e saber que Ele é Deus. Viva no tempo presente. O presente é o tempo onde temos mais poder, porque é onde Deus nos dá controle. Ele nos deu tudo o que precisamos para agir agora. Foque no presente, pois é o único lugar onde temos as ferramentas necessárias para lidar com o que está acontecendo. Não temos as ferramentas para o futuro, nem para mudar o passado. Então, não adianta ficar preso neles. Solte e deixe Deus agir. E permaneça presente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 34, Jesus falou assim: Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nós temos muitas coisas para fazer hoje, então foque no hoje. Você não vai conseguir ajudar as pessoas, nem se cuidar, nem glorificar a Deus se estiver preso em outro tempo. Hoje é o dia em que você pode ser mais eficaz. Agradeça pelo dia de hoje. Resolva o que puder hoje. Quando você vive o presente e absorve tudo o que ele te ensina, ganha a experiência necessária para lidar com o futuro que te preocupa. Mantenha-se ocupado. A ociosidade alimenta os pensamentos demais. A ação te força a estar no momento e parar de se preocupar. Trabalhe em seus projetos, faça um exercício, asse um bolo, passe tempo com amigos, ajude alguém, ligue para alguém, fale com pessoas. Isso vai te ajudar a tirar a mente do futuro. E o quarto ponto, talvez o meu favorito, porque quando Deus me revelou isso, minha mente ficou maravilhada, como se eu estivesse experimentando um momento de expansão mental. O quarto ponto é esse. Se torne como uma criança. Crianças não sabem todas as respostas e elas estão totalmente bem com isso. Elas são despreocupadas. A incerteza não as abala porque elas estão protegidas por quem tem todas as respostas que precisam. Elas não precisam se fixar em todos os detalhes. É para isso que existem o pai e a mãe. Mas quando nós crescemos, viramos adolescentes e adultos, o pensamento excessivo começa. Passamos a ficar desconfortáveis com as incertezas, a querer controlar tudo e nos convencemos de que estamos sozinhos. Mas isso é uma mentira enorme. Quando deixamos de ser filhos? Nós ainda somos filhos do Deus Altíssimo. Deixa Deus te proteger novamente, como seus pais te protegiam quando você era criança. Deus quer ser seu pai. Ele quer te dar tudo o que você precisa, mas às vezes não pode, porque suas mãos estão cheias. Sua mente está cheia do seu próprio conhecimento e Ele não consegue te entregar nada novo. Pare de colocar toda a pressão sobre si mesmo. Você descansava quando era criança, porque sabia que estava protegido. Mas veja só, Deus nunca parou de te proteger. Olhe para trás. Me diga um momento em que Deus não foi fiel com você. Ele quer fazer ainda mais, mas você precisa deixar. Você precisa voltar a ser como uma criança. Aceite que você não vai saber tudo. Fique tranquilo nas incertezas e saiba que seu pai está cuidando dos detalhes.
se apenas você permitir. Pratique a dependência e o descanso. Deus nunca vai falhar. Jesus disse em Mateus 18, em verdade vos digo, se não se converterem e não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O reino dos céus e a paz que ele traz só é dado a quem confia e depende como uma criança. O medo e o pensamento excessivo pertencem aos que vivem sem Deus. Mas a paz, o poder, o amor e a mente equilibrada pertencem aos filhos de Deus. Apenas descanse na graça, sabe? Você já orou, agora confie que a ajuda está a caminho. Deixa Deus te surpreender, porque Ele vai te levar muito mais longe do que você poderia chegar sozinho. E lembre-se, quando éramos crianças, confiávamos em nossos pais e tínhamos paz. Se nós, sendo falhos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai no céu dará boas coisas aos que pedirem a Ele. Você só precisa depender. Quanto mais dependente você for, quanto mais você disser, Senhor, eu não sei, mais você verá Deus agir. Alguns de vocês estão apenas endurecidos demais. Solte, deixe ir e deixe Deus agir e experimente a paz dele. Simplifique seus pensamentos. Foque apenas nas ações que você pode tomar hoje para resolver o que está ao seu alcance. Peça a Deus que te mostre o que são essas coisas. Peça a Ele que te revele quais são as 2 ou 3 ações que você pode fazer hoje e deixe que todo o resto se cale. O que vai acontecer na sua vida já foi determinado por um Deus que tem o melhor em mente. Então pare de se preocupar. Foque no que você pode controlar e entregue o resto a Deus, porque Ele cuida de você desde o início e já aperfeiçoou o futuro para a glória dele. Deus é bom, muito bom. Eu espero que você tenha recebido paz com essa mensagem. Deus quer te dar paz hoje. Ele te ama tanto. Mesmo em meio a dias difíceis, Ele fala com você e te dá descanso. Jesus te ama muito. Fique em paz. Essa é a sugestão de oração do dia para você. Deus, eu agradeço por tudo que eu acabei de aprender. Agradeço, pois o Senhor torna minha vida mais leve, mais simples. Agradeço porque quando a minha ansiedade me paralisa, o Senhor se move por mim e me ajuda a sair do lugar. Te agradeço, pois quando o medo aumenta em meu interior, o Senhor segura a minha mão e me permite caminhar sobre as águas. Às vezes a minha fé fica pequena, às vezes meus erros me atormentam, mas eu sei que o Senhor está comigo e nunca me abandona. Obrigado por isso. Hoje eu vou deixar ir, eu vou soltar tudo aquilo que eu tenho segurado com todas as minhas forças, tudo aquilo que eu tenho tentado controlar, tudo que não está ao meu alcance, e mesmo assim eu insisto em manter por perto. Eu entrego tudo, eu deixo ir, eu solto, Pai, e declaro que a partir de hoje eu vou viver, experimentar e me firmar em sua paz. Em nome de Jesus, amém. Olha só, eu sei que pode parecer difícil de acreditar nisso às vezes, mas você vai vencer. Essa luta que parece tão impossível, esse gigante que insiste em se colocar no seu caminho, nada disso é maior do que a força que Deus colocou em você. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando agora, a vitória já é certa. Cada desafio que surge na sua vida é uma oportunidade de superar seus próprios limites e de descobrir que com fé e determinação você pode vencer qualquer obstáculo. Você não está sozinho e a vitória é sua. Deus se importa com você e com cada detalhe da sua vida, inclusive com a sua saúde mental. Ele vê as batalhas que você trava dentro da sua mente, conhece os pensamentos que você esconde de todos e entende as dores que você carrega. Ele está ao seu lado, sustentando você a cada passo, mesmo quando parece que a luta é grande demais.
assim como Davi enfrentou Golias com coragem, sabendo que Deus estava com ele, você também pode enfrentar os gigantes da sua mente com a certeza de que não está sozinho. Pense nisso. Davi era um jovem comum, sem treinamento militar, sem armas sofisticadas, mas com uma fé inabalável. Ele enxergava a batalha de forma diferente, porque sabia que não lutava sozinho. Golias representava medo, intimidação, repressão do povo e o impossível. Mas Davi olhou para aquele gigante como uma oportunidade de glorificar a Deus e vencer aquilo que parecia insuperável. E na sua vida, quais são os Golias que você tem enfrentado? Talvez seja a ansiedade que te paralisa, o medo do futuro ou os pensamentos que te fazem acreditar que você nunca vai conseguir conquistar nada. Quem sabe o seu gigante não são as tentações, o pecado e tudo aquilo que vem das trevas, que parece surgir assim que você decide recomeçar a viver. Enquanto Golias era um gigante físico que ameaçava o povo, nossos gigantes podem ser mentais e emocionais. Eles são os pensamentos persistentes que te fazem duvidar de si mesmo, que te lembram dos seus erros do passado e que querem te fazer acreditar que você nunca poderá mudar e que os erros cometidos no passado te definem. Mas quem te define é Deus. Quem declara a sua vitória é Deus. E Ele vai te capacitar hoje, mais uma vez, para você superar qualquer obstáculo. Nenhum gigante em sua mente é maior do que Deus. E Deus está contigo. A nossa mente foi criada de forma maravilhosa, completa e complexa. Tão complexa que, mesmo depois de tantos anos de evolução da humanidade e dos estudos, eles ainda não conseguiram entender tudo o que se passa dentro dela. O cérebro é capaz de criar, imaginar, construir. É capaz de guardar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas ao mesmo tempo, a mente também pode se tornar um campo de batalha. E é por isso que você precisa começar a enxergar a sua mente como um jardim, sabe? Um lugar que pode florescer ou se transformar num terreno abandonado. Quando você planta sementes de esperança, paz, fé e coragem, sua mente floresce. E esse florescimento traz frutos. Frutos de alegria, de satisfação, de plenitude. Mas quando você permite que ervas daninhas, como o medo, a raiva, a comparação e o ciúme cresçam sem controle, elas sufocam as boas sementes. Elas tomam conta do espaço, tiram o brilho da sua mente e te impedem de viver com leveza. Assim como um jardineiro precisa cuidar do solo, arrancar as ervas daninhas e nutrir aquilo que é bom, você também precisa cuidar da sua mente. Você precisa olhar para dentro e escolher com atenção o que vai alimentar. Porque a sua mente é um terreno fértil e tudo que você planta nela cresce. Você já viu um jardim abandonado? Não precisa de muito tempo para ele virar mato alto. Basta parar de cuidar por alguns dias. Basta parar de regar, de estar presente, e aí rapidamente as ervas daninhas crescem sozinhas. E é exatamente isso que acontece com a sua mente. Pensamentos tóxicos não precisam de incentivo para crescer. Eles crescem no silêncio. Eles se alimentam da sua paralisia. Se alimentam dos dias em que você só existe, sem viver. Dos dias em que você entra no piloto automático e deixa a sua cabeça funcionar sozinha, sem filtro, sem cuidado, sem direção. É nesse lugar de inércia que o medo se instala. É quando você para de reagir que a raiva ganha espaço. Quando você desiste de vigiar sua mente, que a comparação começa a roubar sua autoestima. É quando você para de prestar atenção em si mesmo que a impulsividade toma conta e te afasta das decisões certas.
E se você não faz nada, se você continua deixando esse jardim largado, os pensamentos ruins vão crescendo até te sufocar, até tirar a beleza que existe dentro de você, até te fazer esquecer que um dia já existiu paz, esperança, já existiu luz. Entenda uma coisa, se você não dominar a sua mente vai dominar você. Nem tudo que você pensa é realidade. Nem tudo que você acha que vai acontecer, de fato vai acontecer. Nem tudo que você sente é o que realmente está acontecendo. Mas quando você não domina a sua mente, quando você é dominado por ela, tudo que você pensa vira verdade absoluta. Você não pensa assim, será que isso aqui vai dar certo ou não? Não, você pensa o seguinte, nunca vai dar certo para mim. Nunca deu certo, por que agora daria? A sua mente reforça isso e você acredita, porque veio da sua cabeça, porque parece familiar, porque você já pensou tantas vezes que nem questiona mais. É assim que pensamentos mentirosos se tornam verdades na sua vida. E é por isso que você precisa aprender a dominar a sua mente. Porque se você não questionar, ela vai decidir por você. E vai decidir com base no medo, na insegurança, na hora da raiva, na comparação, no trauma, na dor. A Bíblia já nos alertou sobre isso. Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5 está escrito: dominamos todo o pensamento humano e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, não é o pensamento que manda em você. É você quem precisa decidir o que fica e o que sai da sua mente. É você quem precisa filtrar, quem precisa discernir o que vem de Deus e o que só veio da sua ansiedade. Para discernir o que está entrando na sua mente, você precisa entender, reconhecer e identificar todas as informações às quais você tem acesso. Eu sempre falo para você prestar atenção no tipo de vídeo que aparece no seu celular, no tipo de mensagem que está sendo enviada para o seu cérebro no dia a dia, no tipo de conversa que você alimenta, no tipo de rodinha que você faz parte. Porque tudo isso, cada uma dessas coisas vai criando em nós um tipo de mentalidade. E aí eu te pergunto, o que você tem deixado entrar dentro da sua cabeça? Isso produz uma mentalidade que Deus aprovaria ou uma mentalidade que Deus não aprovaria? Você está se tornando uma pessoa mais sábia, mais calma, mais equilibrada? Ou está cada dia mais perdendo a paciência, cada dia mais irritado, mais nervoso, sem conseguir nem ter uma conversa de poucos minutos, sem que ela se transforme numa discussão? A palavra de Deus nos fala, em Tiago, capítulo 1, verso 20, o seguinte: a raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. Quantas vezes você não deu uma resposta brava e irritada para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para sua esposa, para algum colega de trabalho, alguém da sua família ou algum amigo? Quantas vezes as pessoas que te conhecem já viram você agir com raiva e impulsividade? Se a resposta for, aconteceu algumas vezes e eu me arrependo muito de ter feito isso, isso é um bom indicativo. Mostra que você tem consciência dos seus atos. Mostra que você sabe que não foi certo ter agido de maneira impulsiva ou raivosa em determinado momento da sua vida. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não conseguem olhar para a própria vida e enxergar um momento em que elas não estivessem com raiva. Elas estão agindo com raiva e impulsividade há tanto tempo, praticamente desde que se entendem por gente, que já não conseguem mais se imaginar sendo de outra forma. Tem pessoas que são impulsivas, raivosas, impacientes, que dão respostas atravessadas, que são mal educadas, mas que quando alguém vai questionar isso com elas, elas dizem o seguinte: esse é o meu jeito, eu sou assim, ponto final. Imagina se cada pessoa que encontrasse com Jesus ouvisse dele: eu quero mudar isso na sua vida.
Você precisa dessa transformação aqui nessa área da vida para mudar. E a pessoa virasse e respondesse: eu não quero, eu sou assim. Eu nasci assim e vou morrer assim. Seria muito ruim, não é verdade? A pessoa estaria perdendo uma grande oportunidade de estar diante do próprio Jesus e viver uma mudança verdadeira. Mas é o que muitos de nós temos feito. Quantas vezes você não foi chamado a atenção por um comportamento, por uma fala, por um jeito, e você disse ou pensou em dizer: eu sou assim mesmo, e você que se acostume, os incomodados que se retirem. Isso é contra o que Deus quer para a sua vida. Isso é contra o que Deus aprova. A raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. Não tem discussão, está escrito na Bíblia isso aqui. Ah, pastor Edivaldo, mas o senhor não conhece a minha família. O senhor não faz ideia de como a minha família é. O senhor não sabe como o pessoal do meu trabalho é. O senhor não tem noção de como os meus irmãos agem. Todo mundo é bravo, todo mundo vive com raiva, tá todo mundo sempre gritando. Será por quê? Se você é a pessoa mais velha da sua casa, por exemplo, se você é o homem da casa ou a mulher da casa e é a pessoa mais velha, a pessoa que existe na Terra há mais tempo, quem será que provocou esse ambiente raivoso, de impulsividade e falta de paciência na sua casa? No seu trabalho, com a sua família, com seus irmãos? Quem provocou isso? Claro que não foi você sozinho, mas quem tem mais responsabilidade? O que acontece muitas vezes é que, quando a gente olha para uma situação que já chegou num nível impossível de lidar, a gente começa a apontar para todo mundo e dizer: todo mundo é culpado. Mas a gente não enxerga a própria culpa. A gente não enxerga as nossas próprias atitudes. Nós não enxergamos o quanto a nossa falta de paciência tem sido uma referência para que outras pessoas também ajam com falta de paciência. Quando você trata os outros com impaciência, com raiva, com ignorância, você está ensinando essas pessoas a te tratarem assim. E se for seus filhos, sua esposa, seu esposo, você está ensinando essa pessoa a te tratar daquela forma. Ela vai agir com impaciência e impulsividade até para consigo mesma. E se uma pessoa está disposta a ser raivosa e impaciente com ela mesma, você acha que com os outros ela vai agir de que maneira? Eu não sei quais são os motivos que você tem para estar com raiva, para discutir, para apontar os erros. Eu imagino que muita coisa esteja errada, que você veja coisas que ninguém vê e que você esteja tentando fazer com que o ambiente mude, com que haja crescimento, transformação. Mas só dá para fazer isso com uma mente equilibrada, paciente e sem raiva. Uma mente que não age por impulso e nem por explosão, porque a raiva humana não produz aquilo que Deus aprova. Quando sua mente vier com pensamentos tóxicos, dizendo para você: grita com eles, mostra para eles quem é que manda, faz cara de bravo até o final do dia, para mostrar que está com raiva, que você está insatisfeito, corrija sua mente. Quando a sua mente falar, por exemplo, na hora que seu filho chega para você e diz: olha, eu tirei 10 na prova, se a sua mente te induzir a responder: não fez mais do que obrigação, corrija essa fala, corrija sua mente. Sabe por quê? Porque se você fizer um prato de comida para o seu filho, colocar na mesa, entregar para ele com carinho, e ele olhar na sua cara e disser: não fez mais do que obrigação, como é que você reagiria? Ah, mas ele está errado porque não é uma obrigação. Não é sua obrigação? Como que funciona a lei aqui no Brasil? Você faz uma criança e você não é obrigado por lei a garantir que ela tenha comida, saúde, educação? Você entende que a gente usa uma lógica que não vem de Deus? Que a gente usa 2 pesos e 2 medidas? Uma lógica mesquinha, uma lógica humana para manter uma posição de autoridade desnecessária?
uma posição de coronel, de general, de soldado, de militar dentro da sua casa? Quando na verdade deveria ser um ambiente de diálogo, um ambiente de crescimento, de exortação e amor, um ambiente de exemplo. Porque nada do que você fala vai falar mais alto do que o que você faz. Nenhuma palavra sua vai falar mais alto do que a forma como você vive, a maneira como você reage, como você ensina com o olhar, com o gesto, com o tom de voz. E é por isso que você precisa começar a enfrentar esse grande problema pela raiz. E a raiz é uma mentalidade destrutiva, uma mentalidade tóxica, uma forma de pensar que você foi aprendendo ao longo da vida e que agora precisa ser reprogramada. Você precisa entrar para dentro da sua mente, pedir sabedoria, força, esclarecimento de Deus. E você precisa transformar sua mente, dia após dia. Porque a transformação, para quem acredita em Deus, para quem está nos caminhos do Senhor, a transformação mental é um privilégio diário, é um processo contínuo e é uma escolha constante. Romanos 12, verso 2 diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 8, que diz assim: eu vou ler hoje na versão A Mensagem, que é essa aqui, ó. É uma linguagem contemporânea, uma linguagem que facilita a compreensão. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Duas coisas essenciais para que você tenha uma vida vitoriosa. No versículo 2 desse texto que eu li, diz assim: quando lutas e aflições os atingirem em cheio. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que as lutas fazem parte da vida. Todos os dias nós travamos batalhas, externas e internas. Tem um versículo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, que diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos por fora, temores por dentro. Em muitos momentos da vida, nós vamos ter que lidar com conflitos externos. O que são esses conflitos? Contas para pagar, enfermidades, crises nos relacionamentos, a nossa própria luta diária contra a carne. E eu não estou falando apenas da luta contra as tentações e o pecado. Muitas vezes, a carne só quer descansar. Sabe quando o celular toca o alarme às 5 da manhã e a carne quer continuar ali dormindo? Mas a gente sabe, a gente tem a consciência que precisa levantar, fazer as coisas, né? Trabalhar, arrumar a casa, cuidar da família, cuidar das nossas responsabilidades. Aí fica aquela guerra
contra a nossa carne. E além de tudo isso, além dos conflitos externos, nós também temos os temores internos, as nossas lutas interiores, a tristeza, depressão, o desânimo, o medo, a ansiedade. Ou seja, o tempo todo nós lidamos com duas frentes de batalhas, externas e internas. Mas Deus é misericordioso e Ele nos capacita para a gente lidar com tudo isso. Eu não sei como você chegou aqui nesse vídeo, qual é o seu estado físico, mental, espiritual, emocional, mas eu sei que Deus pode restaurar suas forças. Ele pode permitir que você tenha equilíbrio suficiente para lidar com todas as demandas que você precisa encarar. Tem problema que você só precisa entregar nas mãos de Deus. Tem algumas situações que você precisa agir, fazer o que tem que ser feito. Mas tem situações que o controle não está nas suas mãos. Por isso, entregue para Deus e descanse nele. Apenas isso. Agora, é interessante que Paulo fala dessas lutas e tribulações como um presente especial. Na NVI, Nova Versão Internacional, o texto diz que elas são motivo de grande alegria. Ué, mas como que as tribulações podem se tornar motivo de alegria? É porque nos momentos de luta, a nossa fé é fortalecida. Por isso, Tiago diz para nós perseverarmos, porque a perseverança vai nos trazer maturidade. E a maturidade vai moldar o nosso caráter, segundo a vontade de Deus. No versículo 5, o apóstolo Tiago começa a falar sobre a sabedoria. Sabe, irmãos, muitas vezes nós simplesmente não sabemos o que fazer diante de algumas situações. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma vez que eu conversei com uma pessoa e ela me disse que tinha desistido do casamento dela, porque eles brigavam muito, porque o amor tinha esfriado e eles não conseguiam mais manter um nível de diálogo e nem de respeito um com o outro. E aí, eu e a minha esposa fomos fazer uma visita para esse casal. Lá na visita, eu perguntei se algum dos dois tinha traído o outro. E eles responderam que não tinha traição. E eles tinham 2 filhos pequenos. Enquanto a gente estava ali conversando com eles, eu estava orando na minha mente, pedindo a Deus que me desse sabedoria naquela hora. Porque eu não queria que aquela família fosse destruída. Isso para mim é uma coisa muito triste, sabe? Muito forte. Mas pelo tom da conversa, eles já estavam decididos. Eles já tinham procurado advogado e tudo mais. Enquanto eu ouvia aquele casal falando dos defeitos um do outro, eu continuei ali orando em silêncio, pedindo que o Espírito Santo me mostrasse o que dizer. E foi nesse momento que uma palavra de sabedoria veio ao meu coração. Eu olhei para eles e falei assim: vocês estão querendo desistir de uma coisa sagrada que Deus confiou a vocês. Casamento não é um contrato que você encerra quando as emoções mudam. Casamento é uma aliança que se renova todos os dias, mesmo quando o sentimento parece ter acabado. Amor não é um sentimento, é uma decisão. Vocês não estão lutando um contra o outro. Vocês só estão cansados de lutar sozinhos. Quando eu falei isso, os dois ficaram assim, pensativos, em silêncio. Aí eu continuei falando. O amor não acaba de um dia para o outro. O amor é igual uma planta. Se a gente parar de cuidar, de regar, ela morre. O casamento precisa de cuidado, precisa de perdão, de paciência, de um tempo de qualidade juntos. Há quanto tempo vocês não fazem uma viagem juntos?
Há quanto tempo não tiram um momento só para vocês dois? Quando eu percebi que tinha tocado no sentimento deles, eu pensei, agora eu vou dar a última cartada. Aí eu olhei para os filhos deles, que estavam ali brincando no quintal, e falei, tá vendo aquelas duas crianças? Elas não entendem o que é adultério, elas não sabem o que é frieza emocional, elas não sabem o que significa incompatibilidade, elas não sabem o que é desavenças, elas não sabem o que isso significa. Elas só entendem sobre amor e presença. E quando os pais se separam, alguma coisa dentro delas também se parte para sempre. Elas crescem com medo de amar, com medo de confiar. Muitos filhos carregam as feridas de uma separação para o resto da vida. Então, eu queria que vocês soubessem disso, antes de tomar essa decisão. Eu lembro que eu falei para eles que o casamento tem fases. Tem o tempo da paixão, o tempo da adaptação, o tempo das crises e o tempo da maturidade. E que nenhuma dessas fases é definitiva. Tudo pode ser restaurado se houver disposição. Eu falei que eles tinham que deixar Deus entrar na história deles, porque Ele sim pode reacender o amor, curar as feridas e reconstruir qualquer coisa que tenha sido quebrada. Irmãos, eu simplesmente não sei de onde eu tirei aquelas palavras, mas o fato é que, depois disso, eles ficaram muito comovidos, muito sensibilizados. Aí eu pedi que eles dessem as mãos e nós oramos por eles. E depois eles oraram um pelo outro. Ali houve um quebrantamento. O Espírito Santo começou a operar na vida deles. Depois que nós saímos dali, eu lembrei dessa passagem aqui de Tiago, onde fala pra gente pedir a Deus sabedoria, que Ele nos dá livremente, Ele nos dá de bom grado. Naquela noite, não foi um casamento que terminou, foi um recomeço que eles viveram. E eles estão juntos até hoje, para a glória de Deus. Tomara que eles assistam essa mensagem. Fizeram terapia de casais por um tempo, e isso também ajudou eles a se firmarem. Eu estou falando isso porque às vezes a gente age no impulso. Nós tomamos decisões precipitadas e depois nos arrependemos, sendo que nós temos em Deus uma fonte eterna de sabedoria. Eu quero orar por você nesse momento, diante dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse momento tão precioso na tua presença. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, que nos ensina a perseverar nas lutas e a buscar sabedoria do alto. O Senhor sabe o quanto é difícil, muitas vezes, permanecer firme quando tudo ao nosso redor está desabando. Mas hoje nós entendemos que é nesses momentos que o Senhor está moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. Pai, nós queremos te pedir agora, nos dê sabedoria. Sabedoria para lidar com os desafios do dia a dia. Sabedoria para controlar as nossas emoções. Para escolher as palavras certas dentro da nossa casa, no trabalho, nos relacionamentos. Que o teu Espírito Santo seja a nossa voz interior, nos orientando em cada decisão, em cada escolha. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui comigo nesse momento, Senhor. Eu oro por esse marido que está cansado, por essa esposa que se sente sozinha, por esse filho que não entende as discussões que estão acontecendo, por essa família que está à beira de um divórcio, de uma separação. Espírito Santo, entra com poder agora, restaura os lares, reconstrói o amor, reacende a chama que se apagou. Ó Deus, que onde há dor, que haja cura, que onde tem prevalecido o silêncio, a distância,
possa haver diálogo, que possa nascer, ó Deus, um novo recomeço para esses dois. Ó Deus, muitas pessoas que estão aqui orando comigo estão nesse momento travando batalhas internas e externas, no corpo, na mente e na alma. Que o teu consolo, a tua força e a tua paz invada o coração dessa pessoa agora. E ainda que as circunstâncias não tenham mudado, que o Senhor nos dê perseverança para continuar confiando e prosseguindo. Ensina-nos a esperar o teu tempo e a crer que o Senhor está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Nós te pedimos, Pai, por sabedoria e perseverança. Que o teu Espírito Santo nos guie e que a tua graça nos sustente em cada passo que dermos. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso desde já te agradecemos. Amém e amém. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Está escrito assim, olha: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha só o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Se você clamar, eu vou responder. Se você pedir, eu vou mostrar o que está oculto. Em muitas passagens bíblicas, como essa aqui que eu li, nós podemos perceber que sempre há uma resposta de Deus para as nossas orações. E no livro de Atos, no capítulo 12, nós vemos esse poder de Deus agindo através da oração dos irmãos, da oração da igreja. Pedro estava preso, acorrentado, guardado por soldados e vigiado por portões de ferro. Era como se fosse uma prisão de segurança máxima. Ou seja, aos olhos humanos não havia saída para ele. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 12, versículo 5, que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto os grilhões prendiam o apóstolo Pedro, a oração cercava ele de esperança. E como resposta àquele clamor, o poder sobrenatural de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. O texto diz que um anjo apareceu e tocou em Pedro. Naquele momento, as correntes caíram, os portões se abriram sozinhos e Pedro saiu livre daquela prisão. No final dessa mensagem, eu quero orar por você. Amém? Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Senhor, quebra as correntes da minha vida. Eu não sei quais têm sido as prisões que estão te cercando nesse momento. Mas independentemente do que seja, eu quero que você saiba que Deus é maior do que elas. Por isso, escreva isso com fé. Senhor, quebra as correntes da minha vida. Olha só, 3 princípios sobre a oração que eu aprendo aqui em Atos 12. Primeiro princípio, a oração é uma arma espiritual. A oração é uma arma espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, Paulo declara que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem algumas batalhas que você não vai vencer com a sua força, mas você vai vencer com os seus joelhos dobrados. Segundo princípio, a oração move o céu. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, está escrito o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por isso que eu sempre peço para você colocar o seu pedido de oração aqui, porque aqui nós oramos todos os dias. Eu oro, muitas pessoas oram junto comigo.
A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Imagine a oração de milhares de pessoas orando juntas. O clamor da igreja, aqui em Atos 12, foi ouvido no céu, mas trouxe libertação à terra. Amém? E o terceiro princípio, a oração precisa ser constante. Ore sem cessar. A igreja não desistiu, mesmo quando tudo parecia tarde demais. Sabe, irmãos, muitas vezes a resposta de Deus vem na última hora, mas ela vem, porque Ele nunca falha. Talvez você não esteja em uma prisão, literalmente falando, mas você pode estar acorrentado pelas dívidas, pelas enfermidades. Você pode estar preso por lembranças dolorosas do passado, pode estar preso em um hábito ou em um vício que tem destruído a sua vida, a sua família. Eu convido você a orar com fé hoje. Se você não tiver forças para orar, apenas diga amém aí onde você está. Mas creia que Deus já está agindo. Talvez você esteja cercado por pessoas que não acreditam mais em você. Ore, creia que Deus pode mudar as circunstâncias. Talvez as portas estejam fechadas há anos na sua vida. Continue orando, porque Deus tem poder para abrir os portões de ferro. Amém? Creia nisso, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu me lembro de momentos na minha vida em que eu estava acorrentado por problemas financeiros, por problemas familiares. Aos meus olhos não tinha mais saída, mas eu aprendi, desde que eu cheguei no Evangelho, eu aprendi a insistir em oração. E quando eu menos esperava, Deus começou a mover as situações. Ele abriu portas. Ele me mostrou que o impossível não era obstáculo para Ele. E nesse momento, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora nos comentários. Coloque diante de Deus o que tem te aprisionado ou o que tem aprisionado alguém aí da sua família, alguém que você conhece. Se o Espírito Santo te fez lembrar de uma pessoa agora, é porque o Senhor quer que você interceda por ela. Coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários e declare pela fé isso que eu falei. Senhor, quebra as correntes. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua santa e poderosa palavra, Deus, que pela Tua graça e misericórdia alcançou hoje o alvo do nosso coração. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença em oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra que nós podemos clamar a Ti nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, e nós cremos pela fé que o Senhor vai nos responder. Obrigado porque o Senhor é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, assim como Pedro foi liberto da prisão, nós pedimos que o Senhor quebre agora as correntes que aprisionam os Teus filhos, as Tuas filhas. Que toda prisão emocional, espiritual, financeira ou familiar seja desfeita agora, pelo poder do nome de Jesus. Nós declaramos pela fé que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, é quem restaura a nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça. Ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo, porque o Senhor está conosco. Pai, contempla cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários. Derrama a Tua provisão sobre aquele que está aflito.
sobre essa pessoa que não sabe como vai pagar as suas dívidas. Abre as portas de emprego para aqueles que necessitam de uma recolocação no mercado de trabalho. Dê sabedoria, ó Deus, para essa pessoa que precisa tomar uma decisão importante nessa semana. Consola o coração desse irmão e dessa irmã que estão abatidos. Fortalece aqueles que estão cansados. Senhor, a tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ó Deus, visita os lares daqueles que estão passando por crises. O Senhor é o Deus da paz. Por isso, que através do teu amor e do teu perdão, esse relacionamento seja curado, seja restaurado, para louvor e para a glória do teu nome. Sara as nossas enfermidades, físicas, emocionais e espirituais. Tu és o Deus que nos cura, o Deus que tem poder para nos sarar, para tirar de nós toda dor, toda ferida, para remover do nosso corpo e da nossa alma tudo aquilo que não vem de ti. Ó Deus, que esse remédio, esse tratamento, essa quimioterapia sejam eficazes e que essa enfermidade caia por terra pelo poder que há no teu nome. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara todas as nossas dores. Eu coloco diante de ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Que haja libertação verdadeira. Pois na tua palavra está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse da tua palavra, que diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Pai, eu declaro pela fé que essa pessoa que está aqui orando junto comigo agora é mais que vencedora em Cristo Jesus. Transforma as nossas lágrimas em testemunhos, que as prisões sejam abertas, que o impossível se torne possível e que cada vida seja restaurada pelas tuas mãos poderosas. Nós oramos confiando na tua vontade e na tua soberania e oramos em nome do teu Filho Jesus e é por isso que desde já te agradecemos. Amém e amém.